Então, moçada, vamos começar com a resolução do exercício 15, né? Qual que é o problema, a situação proposta no exercício 15? Uma loja dispõe de 12 geladeiras do mesmo tipo, das quais 4 apresentam defeitos. Se um freguês vai comprar uma geladeira, qual a probabilidade de levar uma geladeira defeituosa? Segunda pergunta. Se um freguês vai comprar duas geladeiras, qual a probabilidade de levar duas defeituosas? Terceira pergunta. Se um freguês vai comprar duas geladeiras, qual a probabilidade de levar pelo menos uma defeituosa? Então, vamos começar olhando para a pergunta A. Para isso, vamos fazer um pequeno quadro aqui, onde nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos separar as informações em três partes. O total de geladeiras, nós sabemos que é 12. A quantidade de geladeiras defeituosas são 4. Então, nós temos aqui 8 geladeiras sem defeito. Tá? Então, vamos definir um evento D, que vai ser o quê? Comprar uma geladeira defeituosa. Certo. Então, nós estamos querendo calcular qual é a probabilidade da ocorrência do evento D. Qual a probabilidade da ocorrência do evento D? Pela definição clássica de probabilidade, a definição diz que a probabilidade de um evento ocorrer é a razão entre os casos favoráveis e os casos possíveis, né? Então, os casos favoráveis é a probabilidade de uma geladeira ser defeituosa. Então, aqui, ó, eu tenho dentro do espaço amostral 4 geladeiras defeituosas, ou seja, é o mesmo que dizer que o número de elementos do meu evento D é igual a 4. E eu vou dividir isso pelo número de elementos do meu espaço amostral. Meu espaço amostral S, que tem aqui, então, 12 elementos. Ao todo, são 12 geladeiras. Então, a probabilidade da ocorrência do evento D será 4 dividido por 12, ou 1/3. Então, se um freguês for comprar uma geladeira, nesta loja existe a probabilidade de 1/3 de ele levar uma geladeira defeituosa. Vamos olhar agora a pergunta da letra B. Se um freguês vai comprar duas geladeiras, qual a probabilidade de levar duas geladeiras defeituosas? Então, vamos arrastar o quadro para baixo para a gente verificar isso. Para resolver essa questão, nós vamos pensar da seguinte forma. Vamos definir os eventos da seguinte forma. Tá? O evento 1D é a probabilidade de a primeira geladeira ser defeituosa. E o evento 2D é a probabilidade da segunda geladeira ser defeituosa. E vamos observar
que a probabilidade da segunda geladeira ser defeituosa, ela depende da probabilidade da primeira geladeira ser defeituosa. Depende do que aconteceu na escolha da primeira geladeira. Então, nós vamos fazer o seguinte. A gente já tinha um quadro inicial onde nosso espaço amostral estava definido desta forma. A gente tem 4 geladeiras defeituosas, 8 geladeiras sem defeito, em um universo de 12 geladeiras. É daqui que eu vou calcular a probabilidade da primeira geladeira ser defeituosa. Agora, como você não vai repor as geladeiras, então a gente precisa redefinir o espaço amostral onde será retirada a segunda geladeira. Ora, se eu já tirei uma geladeira, ou seja, se eu já tenho a informação que a primeira geladeira foi defeituosa, então o meu espaço amostral não tem mais 12, mas ele tem agora apenas 11 geladeiras. Dessas 11 geladeiras, eu tenho 8 geladeiras aqui, sem defeito, e agora eu tenho apenas 3 geladeiras defeituosas, né? E me interessa saber o quê? Qual a probabilidade da primeira ser defeituosa e a segunda ser defeituosa. Ou seja, o E está dizendo que as duas coisas precisam acontecer e aí isso indica que eu vou ter que usar a regra da multiplicação para poder calcular esta probabilidade. Então, vamos escrever assim: a probabilidade que nós estamos procurando é a probabilidade de a primeira ser defeituosa, então é a probabilidade de 1D intersecção com a probabilidade da segunda ser defeituosa ou a probabilidade de 2D. Tá, para calcular a probabilidade da primeira e a segunda ser defeituosa, eu vou precisar então fazer uma probabilidade condicionada. Como que eu calculo essa probabilidade? É a probabilidade da segunda ser defeituosa, ou 2D, dado que a primeira foi defeituosa, ponderado pela probabilidade da primeira ser defeituosa. Então, é a regra da multiplicação que a gente vai utilizar aqui. Então, a probabilidade da primeira ser defeituosa é a probabilidade de comprar uma geladeira com defeito que foi calculado lá no exercício anterior. Vou reservar esses cálculos auxiliares aqui. Olha, a probabilidade da primeira ser defeituosa a gente calculou no outro exercício. Então, nós temos um universo de 12 geladeiras, dessas 12, 4 têm defeito e 8 não apresentam defeito. A probabilidade de eu comprar uma geladeira com defeito, aí nesse espaço, então, nós já calculamos que é 4 sobre 12. Aliás, a gente já calculou que esta probabilidade é de 1/3, né? 4 dividido por 12, não vou fazer essas continhas de novo, é de 1/3. Agora, eu preciso saber qual a probabilidade da segunda ser defeituosa, dado que a primeira é defeituosa. Então, a probabilidade de 2D, conhecido a probabilidade de 1D, ou conhecendo a informação de que o evento 1D ocorreu. Bom, para eu saber a probabilidade da segunda ser defeituosa, conhecendo
o fato de que a primeira é defeituosa, eu não vou mais olhar para esse universo, mas agora eu vou olhar para um espaço amostral reduzido. Por quê? Se eu já tenho informação que a primeira geladeira é defeituosa, então já foi retirado desse universo uma geladeira. Então o meu espaço amostral agora tem 11 geladeiras. E como a primeira que foi retirada é defeituosa, no subespaço das geladeiras defeituosas eu tenho apenas 3 geladeiras. Então a probabilidade da segunda ser defeituosa, dado que a primeira é defeituosa, é de 3 em 11, né? E aí eu posso voltar para cá e calcular a probabilidade dos dois eventos ocorrerem simultaneamente. Então, a probabilidade da primeira geladeira defeituosa, interseção com a segunda geladeira defeituosa, é igual, então, a probabilidade da segunda dado a primeira, 3 sobre 11, ponderado vezes a probabilidade da primeira, que é 1 sobre 3, né? Como isso aqui é uma multiplicação, você pode simplificar o 3 com o 3 aqui, e aí a probabilidade, então, de você comprar duas geladeiras defeituosas é de 1 em 11, certo? Vamos então agora analisar a terceira pergunta. Certo então, pessoal? Vamos à terceira pergunta. A terceira pergunta está dita de uma forma diferente das outras duas. Se um freguês vai comprar duas geladeiras, qual a probabilidade de levar pelo menos uma geladeira defeituosa? Bom, para pensar essa questão, nós vamos definir um evento da seguinte maneira. Esse evento nós vamos definir como sendo um evento de linha e será o evento pelo menos uma geladeira defeituosa. Bom, nós já sabemos que temos um evento chamado geladeira com defeito, o qual tratamos nos exercícios anteriores. Vamos precisar também recorrer a um outro evento, que é o evento complementar de ter geladeira com defeito. Esse evento complementar é ser sem defeito. E vamos pensar da seguinte forma. A probabilidade de ter pelo menos uma geladeira com defeito, ou seja, a probabilidade do evento de linha, é igual a 1 menos a probabilidade de não ter defeito. Então, se você pega 1, que é o evento certo, e subtrai a probabilidade de ser sem defeito, vai sobrar pelo menos uma com defeito, ou vai sobrar as geladeiras com defeito. Mas aí você pega a probabilidade de ter. Como a pergunta é ter pelo menos uma com defeito, no conjunto das geladeiras com defeito, nesse conjunto aqui tem as geladeiras sem defeito, no outro só pode estar as geladeiras com defeito, que vai ter lá pelo menos uma geladeira com defeito. Certo. Então, nós vamos precisar fazer o cálculo disso daqui. Tá bom.
Vamos fazer esse cálculo aqui como um cálculo auxiliar. Para eu fazer isso, eu vou definir os eventos da seguinte forma. Primeiro, eu vou calcular uma probabilidade auxiliar, que é a probabilidade da primeira geladeira não ter defeito. Bom, qual que é a probabilidade da primeira geladeira não ter defeito? Então veja que, naquele quadro que ficou para trás, a gente tinha distribuído as coisas da seguinte forma. Refazer aqui rapidinho. Tínhamos 12 geladeiras, 4 com defeito e 8 sem defeito. Então, se eu for pegar uma primeira geladeira, agora eu estou querendo saber a probabilidade de não ter defeito. Então, como eu tenho 8 geladeiras que não apresentam defeito nesse universo de 12, então a probabilidade de eu pegar uma primeira geladeira sem defeito é 8 em 12. Ou, simplificando, 2 em 3. Certo. Mas essa probabilidade que eu quero aqui é a probabilidade de eu não pegar nenhuma geladeira com defeito. Ou seja, de eu pegar a primeira e a segunda sem defeito. Certo? Então vamos lá. Agora eu vou fazer um outro cálculo que é qual que é a probabilidade de a segunda geladeira comprada não apresentar defeito, dado que a primeira geladeira não teve defeito. Ora, pensando igual nós pensamos no outro exercício, agora eu já tenho a informação de que a primeira geladeira comprada não teve defeito. Então eu já tirei uma geladeira daqui desse conjunto das geladeiras sem defeitos. E logo eu tirei também uma geladeira do espaço amostral. Então agora eu tenho um outro espaço amostral reduzido, né? Eu tenho um outro espaço amostral onde eu vou analisar esta situação aqui da probabilidade condicionada. Veja, agora aqui no meu universo eu tenho 11 geladeiras, já que eu já tenho a informação de que tirou uma sem defeito. As geladeiras defeituosas continuam 4. E as geladeiras sem defeito agora são apenas 7. Então, a probabilidade da segunda geladeira levada a ser sem defeito, conhecido que a primeira geladeira era sem defeito, agora é 7 em 11. Certo? Então, só que este cara aqui é a probabilidade de acontecer que a primeira geladeira é sem defeito e a segunda geladeira é sem defeito. Então, a probabilidade de nenhuma das duas geladeiras apresentar defeito é igual à probabilidade da segunda geladeira não apresentar defeito, dado que a primeira geladeira não apresentou defeito, conhecido isso, ponderado pela probabilidade da primeira não apresentar defeito. A regra do produto. Então,
a probabilidade de não apresentar defeito em nenhuma das duas vai ser: qual que é a probabilidade da segunda não ter defeito, dada conhecida a probabilidade da primeira que a primeira não teve defeito, é 7 sobre 11. Vezes a probabilidade da primeira não ter defeito é 2/3. Sendo assim, esta probabilidade é de quanto? 14, 7 vezes 2, sobre 11 vezes 3, 33. Bom, agora que eu tenho a probabilidade de nenhuma das duas apresentar defeito, eu posso, então, pela probabilidade do evento complementar, calcular a probabilidade de pelo menos uma defeituosa, que é o quê? 1 menos 14 dividido por 33, que é a probabilidade de nenhum defeito. O que vai dar o quê? 33 por 1 dá 33, vezes 1, 33, menos 33 por 33 dá 1, vezes 14, dá 14. 33 menos 14, então a gente tem aí 19 sobre 33, e esta, então, é a probabilidade de, nestas circunstâncias apresentadas no problema, o freguês comprar pelo menos uma geladeira defeituosa. E isto encerra a questão 15 que foi apresentada. Beleza? Forte abraço. Qualquer dúvida, vocês mandem para mim no aplicativo ou no mural.